Olá, meu nome é Débora Zato Cotellini e essa é a socialização da matéria de estágio curricular obrigatório 2. A área de concentração que eu escolhi foi o ensino da língua inglesa, e o tema foi o ensino da gramática nas aulas de língua inglesa. Tal escolha se deve aos novos contextos de ensino e aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que orienta que o desenvolvimento das atividades escolares nas escolas levem em consideração a realidade dos alunos, oportunize o trabalho coletivo, que as atividades sejam executadas de forma interdisciplinar e dialógica, entre outras possibilidades. A justificativa foi que o tema escolhido tem como justificativa as dificuldades dos brasileiros em questão de gramática na língua inglesa. Vendo as dificuldades de muitos colegas, resolvi me aprofundar mais nesse tópico. A gramática, assim como qualquer outro elemento, também é essencial para conseguirmos nos tornar fluentes. Os objetivos: trabalhar e ver o desenvolvimento dos alunos nas atividades de gramática em língua inglesa, identificar uma forma de atrair os alunos para ter o máximo de aproveitamento, fugir dos ensinamentos somente pelo livro, usar a tecnologia a favor dos ensinamentos, realizar atividades em conjunto para ter um aprendizado melhor e usar atividades do dia a dia para explicar os conteúdos. A fundamentação teórica é que, ao falarmos em gramática, é comum surgir o pensamento de estudos e regras e coisas complicadas de serem entendidas, o que constitui uma ideia generalizada no senso comum. Para Antunes, quando se fala em gramática, não podemos pensar em um único sentido, pois este é um termo utilizado para se referir a coisas diferentes. Ao usar a palavra gramática, podemos estar falando em regras que regem e definem o funcionamento de uma língua, como em língua portuguesa. Nesse contexto, a gramática funciona como um saber inerente ao todo falante, possui uma língua e ela tem sido chamada de gramática internalizada. Regras que definem o funcionamento de determinada norma, como em gramática de norma culta. Uma perspectiva dos estudos científicos na linguística, como em gramáticas gerativista, estruturalista, funcionalista ou a gramática de tendência histórica, ou seja, aquela usada é referida tradicionalmente através de grandes escritores e livros. Antunes, 2007, página 25. A metodologia, a escola que eu resolvi trabalhar o estágio foi o Colégio Estadual Ângelo Moura, que busca proporcionar aos profissionais de educação dos diversos setores formação continuada de qualidade, a fim de desenvolver uma educação significativa e permanente que torne os estudantes cidadãos críticos e capazes de contribuir na transformação do ambiente social em que vivem. Essas formações são constantemente ofertadas pela mantenedora e através de parcerias realizadas com a Secretaria de Educação do município, tanto na forma presencial quanto online. Além disso, pretende ser uma instituição educacional de referência, primando pela qualidade, criatividade e ressignificação do ensino, por meio de um trabalho participativo e responsável por parte de todos os segmentos da comunidade escolar, ajudando a construir uma sociedade mais humana, democrática e capaz de respeitar as diferenças. A escola busca a formação de seres humanos críticos, sujeitos do seu próprio desenvolvimento com valores morais e intelectuais, capazes de conviver com a diversidade social, de propagar a história e o conhecimento de um povo por meio das gerações, capazes de resolver situações, problemas, trabalhar em equipe, tornando-se protagonistas no processo de aprendizagem. Observação. O roteiro de observação que eu realizei foi nas turmas do 8º e do 9º ano do ensino fundamental. Foram 25 horas em sala de aula, 20 de observação e 5 de regência. 2 na turma do 9º ano e 3 na turma do 8º. Cada turma teve seus pontos positivos e seus pontos negativos também. Foi de grande importância
e de realização pessoal e profissional, observar e conviver com os alunos da cidade. Fui bem recebida por todos e acabei criando um vínculo com alguns alunos. Já com outros tive menos. Durante as aulas de observação, ficava sentada em uma classe e ficava observando o comportamento do professor e dos alunos, além de prestar atenção nos conteúdos passados em sala de aula. Já na regência, assumi a turma e consegui lidar com todos. Aqui, então, tem um plano de aula, né? Então, que é o nome da escola, é o Colégio Estadual Ângelo Mônaco. A diretora é a Zelvânia Zanella Ferronato, a coordenadora é Eliana Marta Rigo. O tempo de aula são 50 minutos cada período. O período foi o primeiro com a turma do 9º ano. O nome do estagiário é meu nome, Débora Zato Cortellini, e o conteúdo que eu trabalhei foi vocabulário em inglês relacionado às ações de rotina no tempo passado e dei início ao used to, função e uso. Os objetivos era expressar ações do passado remoto e recente, marcando cronologicamente por advérbios ou referência a tempo, entender o uso e a função do used to. Os recursos que eu utilizei foi atividade extras e um Kahoot com sentenças elaboradas como o user to. As vivências que eu tive no estágio, durante as 20 aulas de observação e as 5 de regência, pude observar que a escola onde estudei desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio mudou sua estrutura, assim possibilita a presença dos alunos com deficiência. A estrutura é ampla e, por ser uma cidade pequena, acolhe todos com muito carinho. Atualmente, na escola, possui alunos que são de outras cidades e estados. Contudo, todos são tratados da mesma maneira, com respeito como deve ser. Alguns alunos são mais fáceis de lidar do que os outros, mas, no geral, pode-se dizer que são educados na maior parte do tempo. Teve ocasiões em que alguns alunos desafiaram o professor regente e faltaram respeito. Durante minha regência, todos os alunos se comportaram e me deixaram fazer a explicação do conteúdo que estava passando. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada.